Oi, oi, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. Neste vídeo eu vou falar sobre o livro, deixa eu pegar aqui meu Kindle, o livro Pecados Aceitáveis, do Iago Martins. Na verdade, eu tinha gravado esse vídeo antes, só que ele ficou tão grande que eu falei, gente, ninguém vai aguentar me ouvir falando por tanto tempo. Então, alguns temas que eu falei mais sobre eles no outro vídeo, eu vou fazer um outro vídeo só focado nesses temas, que foram temas que falaram bastante ao meu coração. O livro é esse daqui, Pecados Aceitáveis, do Iago Martins. Esse livro é muito, muito bom. Vou deixar o link aqui na descrição. Ele tem no Kindle Unlimited e tem também na Amazon só em e-book. Ele não tem o físico. Fiquei muito triste. Voltei a assinar o Kindle Unlimited por causa de Pecados Aceitáveis, porque normalmente eu gosto de comprar os livros físicos, como vocês podem ver, mas voltei a assinar o Kindle Unlimited por causa do Iago Martins. E no caso, tá precisando imprimir mais cópias do livro dele para eu ter na minha estante, né? Esse livro foi indicação de uma amiga minha, eu fui na casa dela e tinha na estante dela. Ela falou assim, eu ainda não li, mas eu sempre ouvi falar muito bem. E aí uma outra amiga minha, estávamos nós três, uma outra amiga minha ouviu, começou a ler, falou, nossa, tô amando. Aí eu falei, tudo bem, vou ler com você. E aí a gente tava lendo juntas e discutindo juntas, foi algo muito orgânico, mas muito produtivo. Gostei bastante de ler esse livro junto com a minha querida amiga Bárbara, maravilhosa, por indicação da nossa querida amiga Mirella. Indo então pro livro, esse livro ele é muito, muito bom. Ele vai falar sobre pecados que ninguém na igreja tem vergonha de levantar a mão e falar assim, hahaha, eu tenho. São aqueles pecados que as pessoas aceitam. E o Iago vai trazer um pouquinho dessa questão do moralismo e do legalismo na introdução do livro, que eu não vou ficar falando muito aqui, senão vai dar mais uma vez 1 hora de vídeo e vocês não vão me aguentar ficar ouvindo. E aqui eu sempre falo pra vocês o quê? Irem atrás do livro e lerem o livro. Aqui eu vou dar um gostinho do livro, mas eu recomendo muito que vocês vão atrás desse livro, porque esse livro falou muito ao meu coração. E começando pelo primeiro pecado, que é listado pelo Iago, que é o atraso. E eu confesso que esse pegou no meu pé, porque não é que eu sou uma pessoa muito atrasada, eu não sou. Chego nas minhas reuniões no horário, chego nas minhas aulas no horário, só que em eventos, assim, eu não era muito pontual, sabe? Então o Senhor tem falado ao meu coração sobre a pontualidade e sobre o atraso ser pecado. E esse livro, ele falou muito ao meu coração e despertou muito para o atraso ser pecado. Primeiro porque o atraso é uma mentira, então você fala que você vai estar em um lugar em um determinado horário, quando na verdade você não tem a intenção de fazer isso. Você está mentindo, você fala algo que você não tem intenção de cumprir e que você não cumpre também. O atraso também é um roubo de tempo, né? Você fala que você vai estar em um lugar em determinado horário, a pessoa chega na hora, você não se importa com o tempo da outra pessoa e acha que o seu tempo é mais importante, você deixa a pessoa esperando, então você rouba o tempo dela, o tempo que ela poderia estar fazendo outra coisa, então você não honra aquela pessoa. O atraso também é um desamor, por esse mesmo motivo, né, que você considera o seu tempo mais importante do que o da outra pessoa. Além disso, o atraso também gera uma inversão de valores, porque normalmente quando tem um compromisso que começa às 7, as pessoas esperam até 7h10, 7h15 para começar, por causa dos atrasados, às vezes até 7h30 para começar por causa dos atrasados. Então as pessoas que chegaram no horário não são honradas, na verdade o tempo dela é roubado, enquanto as pessoas que chegaram depois, atrasadas, são honradas, porque as coisas acontecem quando elas chegam, o horário que elas chegam é o horário que se inicia, então o atraso gera essa inversão de valores. Além disso, o atraso também dá mau testemunho. Por quê? Porque nós mostramos que não cumprimos com a nossa palavra e nossa conduta deve ser irrepreensível. Então, quando nós não somos pontuais, nós estamos sendo repreensíveis, né? Nossa conduta não está sendo irrepreensível. Por isso que nós devemos nos atentar ao atraso. E isso foi algo que o Senhor falou muito ao meu coração através do livro do Iago e que eu comecei a me atentar. Então, eu sempre estou me organizando para chegar mais cedo. Eu quero fazer um vídeo só sobre pontualidade para vocês, então a gente conversa mais sobre isso neste vídeo. Mas antes de finalizar, é importante lembrar que nós devemos ser rápidos em perdoar. Então o Iago nos chama sempre a sermos rápidos no perdão. Mesmo a pessoa mente dizendo que vai estar em um lugar enquanto ela não vai estar, mesmo quando ela rouba o nosso tempo, nós devemos ser rápidos em perdoar. Isso para todos que a gente vai falar aqui, né? O segundo pecado tratado pelo Iago neste livro é a insônia. Ele vai falar sobre como as preocupações ou até o nosso amor, nossos afetos desmedidos por outras coisas tiram o tempo que nós deveríamos dormir, e o Senhor estabeleceu que nós devemos dormir. Ele colocou essa necessidade intrínseca no nosso ser. Nosso corpo precisa descansar, nossa mente precisa descansar, e nós precisamos entender que isso é a vontade do Senhor.
O sono, então, nos lembra quem nós somos diante do Senhor. O sono também nos lembra que é o Senhor que faz todo o trabalho, né? No Salmo 127, acho que é o versículo 3, que fala que aos seus amados ele dá enquanto eles dormem. O sono também nos ensina que a nossa vida é curta, né? Um terço da nossa vida nós passamos dormindo, um terço do nosso dia nós passamos dormindo, nós passamos muito tempo dormindo. O sono nos lembra também que nós somos fracos, nós somos frágeis, nós precisamos dormir. Se a gente não dormir, a gente fica meio pirado, meio louco, as coisas andam de mal a pior, nós precisamos dormir. O terceiro pecado tratado no livro é a preguiça. Iago vai falar sobre a preguiça, tanto no labor, no trabalho, quanto na preguiça na criação da família. Ele vai dizer que com a queda, os homens ficaram preguiçosos para trabalhar e as mulheres ficaram preguiçosas para criar os seus filhos, para a maternidade mesmo. O Iago vai falar várias coisas sobre a preguiça, como a preguiça é um esforço estúpido para o mal, que o preguiçoso não é uma pessoa neutra, não é uma pessoa que não faz nada, mas é uma pessoa que faz o mal. Porque se você, por exemplo, fica com preguiça e para de organizar a sua casa, é fato que a sua casa vai ficar suja, caótica e nojenta. Porque você não trabalhou para o bem, então você trabalhou para o mal. Quando você deixa de fazer o bem, você está trabalhando para o mal, não existe uma presença neutra. Vai também dizer que a preguiça é uma burrice pecaminosa, é uma negligência desesperançosa, é uma corrupção que presume inocência, é uma tristeza mundana, que a preguiça encontrará castigo em vez de desculpa, que a preguiça é falta de graça. Tudo isso o Iago vai abordar no seu livro sobre a preguiça. O quarto pecado aceitável que ele vai tratar é a fofoca e a difamação. E nesse capítulo, o Iago vai falar que qualquer coisa negativa que nós falamos do nosso próximo é difamação. Nós não devemos ir contaminando os outros com o mal. Então acontece alguma coisa com a gente vai propagando aquilo e a gente acaba difamando a outra pessoa, ainda que aquilo seja verdade, ainda que de fato aquela pessoa tenha mentido, aquela pessoa tenha feito mal, nós vamos propagando aquilo, nós vamos difamando as pessoas e como cristãos não devemos fazer isso. Então, se nós queremos fofocar, devemos fofocar ao Senhor. E eu comecei a fazer isso, sabe? Falei assim, nossa, eu conto tudo. Eu conto o que acontece comigo para as minhas amigas, eu conto o que acontece comigo pro meu marido, e eu tenho que parar com isso, sabe? Eu tenho que ficar caladinha. Esses dias eu falei assim, nossa, mas que palavra maldita, Catarina. Eu tava numa palestra e aí a preletora falou uma coisa, eu falei, nossa, tal pessoa tinha que estar aqui. Aí eu falei assim, e eu falei com uma amiga, né? E ela, a minha amiga que tava lendo o mesmo livro que eu, aí ela olhou assim pra mim, e aí no final eu virei pra ela e falei assim, você viu como eu sou terrível? Você viu como eu errei? Eu falei o que eu não deveria, eu falei que outra pessoa deveria estar aqui, quando quem precisava estar aqui era eu, por isso que eu estava aqui, o Senhor me colocou aqui, e a outra pessoa não estava aqui. Então a gente tem essa mania, né, de difamar os outros. E aí quando você quiser difamar os outros, vai falar das pessoas pra Deus. Desde que eu li este capítulo, eu comecei a falar assim, Catarina, se você focar, vai focar para Deus. E eu comecei, falei assim, Deus, se eu não falar com o Senhor aqui agora, já era para mim, eu vou falar com outra pessoa. Eu comecei a falar com Deus, né? E aí o Senhor foi me mostrando o pecado em mim. E o Senhor foi me repreendendo. E o Senhor foi tratando meu coração. E o Senhor foi falando assim, seja misericordiosa, Catarina. Seja rápida em perdoar, Catarina. E o Senhor foi tratando o meu coração. E aí eu vou fofocar para Deus, que eu continuo, que eu ainda preciso. E aí o Senhor vem falando ao meu coração. O Senhor vem me corrigindo, vem me mostrando, vem apontando, vem me colocando no meu devido lugar. E como é bom sermos corrigidos pelo Senhor, porque o Pai corrige o Filho a quem Ele ama, né? Tem vezes que eu falo assim, Deus, o Senhor tá me amando muito porque todo dia é uma correção nova. E glória a Deus por isso, né? Porque se eu não estivesse sendo corrigida, aí que eu estava perdida. O quinto pecado tratado pelo Iago é a gula. E eu sempre falo sobre a gula aqui nesse canal e eu vou continuar falando, né? Que a gente tem muitas vezes o apetite desmedido. E uma coisa que eu recomendo vocês fazerem para vocês controlarem a gula, de ficar comendo mais do que deveria, é de comer só pelo ímpeto de comer, de ter a comida ali e querer enfiá-la para dentro, pare de comer antes de se sentir plenamente satisfeito. Antes de sentir-se assim, pare de comer. Pare de comer antes de estar plenamente
satisfeito. Outra coisa que eu fiquei pensando com este capítulo é quantas vezes nós vamos para a comida para ela nos saciar emocionalmente. A gente procura conforto na comida, né? Na TPM a gente quer um bolo de chocolate, a gente quer um chocolate mesmo. A gente vai buscando conforto na comida, quando na verdade nós deveríamos buscar conforto no Senhor, né? Decepção amorosa, ah, por favor, me dá um pote de sorvete. E a gente deveria buscar conforto, consolo no colo do Pai e não no pote de sorvete. Quantas vezes nós buscamos o pão de trigo e água como se ele fosse o pão da vida, enquanto ele não é, né? E a gente vai comendo, comendo, comendo e nunca se satisfaz, porque o único que pode nos satisfazer é Cristo. O sexto pecado é a tolice, é fazer coisas estúpidas, é não procurar conselho entre os mais sábios, procurar conselho entre os jovens. E ele vai falar, né, sobre como a gente deve deixar de ser jovem. Eu amo esse capítulo, eu amei esse tema que ele abordou, porque eu sempre falei isso. Tô com vontade de fazer um vídeo pra vocês, né, deixe de ser jovem. Mas eu acho que aqui a maioria não é, a maioria que me ouve aqui não é tão jovem. É porque a gente tem que deixar de ser jovem, né? Não é deixar de ser alegre, não é deixar de ser divertido. Ser divertido e ser jovens não são sinônimos. A gente pode se divertir de forma madura. Se eu parar para pensar, as coisas mais estúpidas que eu fiz foi quando eu era jovem. Então, assim, a gente tem que parar com isso, a gente tem que ouvir o conselho dos mais sábios, a gente tem que dar ouvidos à sabedoria, a gente tem que parar e pensar, é estúpido fazer isso? Tolice fazer isso? Porque às vezes a gente faz um negócio, a gente nem para pra pensar e depois a gente fala assim, nossa, que vergonha, que vexame. O sétimo pecado aceitável que o Iago vai tratar é a impaciência, e nós cristãos devemos ser os mais pacientes. Por quê? Porque nós somos chamados a sermos pacientes e porque nós vivemos uma vida de espera, a espera do tempo que há de vir. Então, precisamos aprender a sermos mais pacientes, né? Pacientes com a pessoa que fala lento, paciente com a pessoa que anda devagar, paciente com a pessoa que conta casos muito chatos, paciente com a fila do banco, pacientes. Né? E eu sou uma pessoa extremamente impaciente. Tenho o tempo todo que lutar dentro do meu coração contra a impaciência e tentar ser mais paciente mesmo. Gente, é difícil, viu? Nós precisamos aprender a sermos pacientes. Quantas vezes, né, o computador tá carregando, a gente já fica com urticária querendo procurar o celular para se distrair, porque a gente não tem paciência de esperar um programa carregar. O oitavo pecado aceitável tratado pelo Iago é a zoeira. Então ele vai falar que a zoeira, quando ela é maligna, quando ela ofende o outro, ela deve ser interrompida. Então a zoeira não pode ultrapassar o limite do outro. E assim, né, aqui fica um convite para você não se ofender por qualquer coisa, para você não ser chato, para você achar mais graça de você mesmo e das coisas, né? Porque muitas vezes a gente se ofende na zoeira porque a gente é arrogante. Então, que a gente aprenda a levar as coisas, né, quando é a nosso respeito, de forma menos séria, né, mas que a gente também respeite o limite do outro, mesmo que a gente ache que o limite do outro não é um limite legal, mas que a gente respeite o limite do outro. Se o outro foi ofendido por uma zoeira que a gente fez, que a gente peça perdão e que a gente respeite o limite do outro. O nono pecado é o palavrão, e eu fiquei muito feliz pelo Iago ter trago essa pauta, porque o palavrão hoje ele tem sido muito aceito, claro, as pessoas não falam palavrão na igreja, mas o palavrão fora da igreja, assim, tudo bem. E eu sempre fiquei pensando, né, eu falei assim, cara, não é bom. Na verdade, teve uma época que eu tive uma dúvida de, será que isso não é só uma chatice? Por que o Iago traz que falar palavrão é pecado? Porque o palavrão, muitas vezes, é uma linguagem vulgar para se referir às coisas que não são vulgares ou que não devem ser vulgares. O problema do palavrão está na imoralidade do seu significado. Então, por que eu vou falar isso? Né? Se você for buscar o significado de qualquer palavrão, você vai ver que ele é imoral. Então, por que você vai falar isso? Nossa linguagem não deve ser irrepreensível? O décimo pecado que eu aplaudi de pé quando o Iago tratou é a infertilidade. Casais que se casam e que não querem ter filhos. E eu me estendo um pouco nisso, que eu acho que não deveríamos usar métodos contraceptivos. Primeiro porque grande parte dos métodos contraceptivos hormonais, eles têm um potencial de interromper a vida no útero. Não quero usar a palavra com A, porque eu acho que pode dar problema por aqui, né? E eu creio que os filhos são bênçãos do Senhor e que eles, né, na vida de um casal, eles vão chegar na hora certa. E que nós não devemos fazer nada para impedir
E eu também não acho que a gente deve fazer nada pra obrigar isso, né? Eu também sou contra a fertilização in vitro, por motivos óbvios, né? Acaba que eles não usam todos os embriões, muitos são descartados. Também não acho que a vida deve ser afastada do relacionamento do casal. Eu recomendo vocês lerem mesmo esse capítulo 10 sobre infertilidade, porque eu já falei coisa aqui que vai me dar dor de cabeça, inclusive entre algumas amigas. O 11º capítulo, o Iago vai tratar da nudez, e ele falou uma coisa que eu ri demais, eu falei assim, aplausos, aplausos. Parafraseando, não é porque você tá perto de uma água que você tem atestado para andar seminu. Eu falei, maravilhoso, eu estava com um dilema, já tem um tempo disso, que eu já não usava mais biquíni, tem mais de 1 ano, uns 2 anos, que eu não usava mais biquíni, eu falava assim, cara, o biquíni não tá legal, o biquíni me expõe demais, só que aquela coisa, né, mas todo mundo usa, é normal, tá tudo bem, pode usar biquíni, é o lugar, né, é a ocasião, mas já há uns 2 anos começou a me incomodar muito a questão do biquíni, e eu já não tava usando, e eu falei assim, mas o que eu vou fazer com os meus biquínis, o que eu vou fazer com os meus biquínis? E antes de terminar o livro, antes de ler o livro, na verdade, eu já tinha juntado todos e menos um. Eu falei assim, eu vou deixar esse daqui para quando eu estiver em um lugar só eu e meu marido, eu posso usar. Os outros todos eu já doei. E desse eu tava com um short. Eu tava na roça com um short. Eu falei, nossa, será que esse short não tá curto pra eu estar aqui entre os meus amigos? E até o short me deixou um pouco desconfortável. Eu toda hora ficava abaixando ele, porque eu tenho que tomar cuidado com o meu corpo. Meu corpo ele não é pra ficar exposto por aí, sabe? Então assim, a gente tem que parar de normalizar essas roupas curtas demais, roupas justas demais, roupas decotadas demais, roupas indecentes. E assim, sabe, por muito tempo eu fui muito relapsa com isso. E hoje o Senhor tem me incomodado muito, então hoje minhas roupas são mais largas, minhas roupas são mais fechadas. Eu não sou perfeita, eu já errei muito nessa questão, mas é algo que nós precisamos conversar, é algo que nós precisamos nos atentar. Nós precisamos nos atentar à nossa roupa. E é uma tristeza, né? Que hoje em dia não existe mais esse zelo pela roupa, não existe mais esse zelo por cobrir o próprio corpo. A gente precisa voltar a se envergonhar. E, gente, pelo amor de Deus, do jeito que tá, não tá dando. Então, esse 11º pecado foi o que eu mais me alonguei por aqui. Eu vou ter que editar muito, cortar muita coisa, mas é a nudez. Nós precisamos tomar cuidado com o que nós vestimos, né? Não é porque você aceita o seu corpo que você precisa me fazer vê-lo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal. Eu espero que, se você não concorda comigo, você possa discordar comigo com elegância e educação nos comentários, ou, né, usar a disciplina espiritual do silêncio e simplesmente trocar de vídeo e não fazer nada. Mas se você gostou, se você concorda comigo, me conta aqui nos comentários. E eu vou deixar o livro, que é o Pecados Aceitáveis, do Iago Martins, aqui na descrição para vocês. Como eu disse, ele só tem online, mas vale a pena ler. Um beijo e até a próxima!